Olá, muito bem-vindas. Tudo bom, meninas? Então, eu sou a doutora Beth Vale e no conteúdo de hoje eu vou falar sobre algo que atrapalha muito essa nossa jornada, né, rumo à superexposição, sem precisar de remédios. Então, o tema de hoje, né, o que acontece quando tu não tem um intestino saudável? Cada vez mais, pessoal, assim, me encanta essa história do intestino, né? Eu nunca pensei que eu, como psiquiatra, né, muitas vezes, assim, ó, hoje, muito mais do que tomar remédios antidepressivos ou para remédios para ansiedade, eu ia fazer as pessoas investirem no intestino, porque o intestino é a maior fonte, né, desse neurotransmissor que é responsável pelo bem-estar, né, que é a serotonina. Então, a gente tem que investir muito no nosso intestino. Nosso intestino tem que estar saudável. Mas, infelizmente, a gente só olhar por aí, a gente vai ver que, na realidade, a maior parte dos intestinos estão doentes, né? E como é que a gente vê por aí? Porque quando a gente vê aquela, né, aqueles quilinhos a mais, aquela obesidade, né, sinal que a pessoa está inflamada, está comendo errado, está fazendo coisa que não deve, né? O intestino saudável é um corpo saudável também. O corpo saudável, ele não tem gordura em excesso. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de intestino. Até pouco tempo, assim, a gente não dava muita bola para o intestino, né? Até acho que porque ele não é muito simpático, assim, né? Porque é cheio de cocô, né? Então acho que a gente não dava o valor que ele tem. E talvez, e com certeza, por muito preconceito, né? Mas cada vez eu estou mais apaixonada por intestino, porque, né, ao me dar conta assim, de o quanto ele é transformador e o quanto ele pode te dar uma saúde que tu nunca tivesse. O quanto tu cuidar do intestino, tu está cuidando da tua depressão, da tua ansiedade, né? Jamais pensei que algum psiquiatra está preocupado, tão preocupado com o intestino. E isso aí realmente revolucionou a minha vida. Eu acho, né, uma coisa mágica, né? Se a gente pensar na natureza, assim, como é que um pé de alface pode se transformar numa célulazinha minha, né? Um componente né, do meu cérebro ou do meu fígado, né? A comida se transforma naquilo que a gente quiser, aquilo que a gente está precisando no corpo. Agora, né, o problema é que a gente, né, enfia um monte de porcaria lá para dentro, né, e o intestino tem que fazer milagre, tem que, né, o intestino, o fígado e todos os órgãos, o pâncreas, né, tem que ficar lá né, numa confusão danada, sabendo o que eles vão lidar, como é que vão lidar com todo aquele veneno. E no início, né, quando a gente é jovem, o corpo vai dando conta. Só que com o tempo, gente, não tem como, e daí começa a aparecer a obesidade, os quilinhos a mais, o cansaço, a indisposição, e as outras doenças todas, na realidade, estão extremamente relacionadas com o intestino, desde a pressão alta, desde a diabetes, câncer, sinusite, infecção urinária, nossa, tudo, tiroidite, né? Tiroidite de Hashimoto, doenças autoimunes, estão todas relacionadas com o intestino. Então, o nosso órgão, né, que coitado, ele que recebe as bombas que a gente bota lá para dentro. Mas quem escolhe as bombas somos nós, né? Então, assim, ó, nós precisamos ter esse cuidado de tratar esse nosso intestino como, né, uma coisa sagrada, né? Porque é através dele que ele vai definir, poder levar os elementos, nutrientes necessários para cada célula que a gente tem. Agora, se tu bota um monte de porcaria, tu estraga o intestino, ele fica aberto, e daí entra um monte de porcaria lá dentro, e daí tu começa a adoecer. E hoje se sabe, assim, que a questão do intestino é uma das principais causas, assim, de qualquer tipo de doença crônica. Aquilo que a gente chamava de doença de velhice, que era natural, os velhinhos começar a tomar remédio para pressão, tomar remédio para diabetes, faz parte disso? Não faz parte. Isso é sinal que tu não está cuidando do teu intestino como tu deveria. Eu acho fantástico essa alquimia do nosso corpo, tá? E ele vai se comportar conforme a gente reage. Gente, depois que eu comecei a cuidar muito da minha alimentação, cuidar muito dos meus exercícios, nossa, eu tô com uma vitalidade que eu nunca pensei ter na minha vida, né? Tô super bem, tô super com bastante energia para fazer o que der e vier, né? Daqui a pouco chega 9 horas, daí sim, daí assim apaga e eu capoto e vou para a cama e tá tudo muito bem. Então, gente, o intestino é muita responsabilidade. Agora,
a maior responsabilidade é tua. O que tu bota para dentro desse teu corpício sagrado, desse teu corpício divino, que eu sempre digo assim, que é um milagre nós estarmos aqui, né? É um milagre, porque olha a combinação de espermatozoides e óvulos de todos os nossos ancestrais, e é tu que está aqui nesse momento. Então, se a gente tem a posse desse milagre, nós temos que cuidar do nosso corpo da melhor forma possível, e se a gente está aqui na Terra, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel aqui para tornar esse mundo um pouquinho melhor, né? Cada vez melhor. E assim, vou pensar assim, ó, por que o intestino inflamado vai te impedir de ter uma superexposição? Bem, de uma forma bem simples, assim, que eu vou explicar para vocês. Vamos pensar no intestino como uma peneirinha, tá? Uma peneirinha assim, e os alimentos são como os colares de pérolas. Então, essa peneirinha do intestino tem que deixar passar uma pérolazinha, tá? Então, daí ele está funcionando bem. Acontece que quando ele inflama, os buraquinhos se abrem. Então, em vez de passar uma pérolazinha, passam 2, 3, 4. Isso aí dá uma bagunça danada, porque são substâncias estranhas que entram no nosso corpo. E o que acontece? O nosso exército lá dentro, opa, tem coisa que não é para estar aqui. Tem coisas estranhas, estamos sendo invadidos. E eles formam, né, um exército de anticorpos para simplesmente liquidar aquelas comidas que não eram para estar ali naquele momento. O que acontece? Muitas vezes, essas 3 pérolazinhas, esses pedacinhos maiores, são similares aos nossos órgãos. Depois que tu formou esse anticorpo para atacar essas 3 pérolazinhas, tem alguns tecidos nossos que também contém aquelas 3 pérolazinhas juntas. E o nosso exército vai lá e ataca o nosso órgão. E aí está a causa das doenças autoimunes, né? Por exemplo, a tireoidite de Hashimoto é isso. É causada porque o nosso intestino está inflamado, entrou substâncias ali e o nosso corpo ele enlouquece, porque daí ele começa a atacar o próprio corpo. Então não é do nada que ele começa a atacar nosso corpo e enlouqueceu, não, é porque entraram substâncias muito semelhantes aos tecidos, o anticorpo foi lá e comeu e tirou todos aqueles assim, mas só que tem outros, né, nossos tecidos têm algumas composições muito semelhantes, e o que acontece? Ele ataca o nosso corpo. Então, olha só como é importante a gente cuidar do nosso intestino. Então, né, é um alerta, quando começa a entrar um monte de coisa, intestino inflamado, bagunça tudo. Outra coisa, assim, ó, que a gente pode observar as pessoas que estão com problema no intestino, que às vezes a gente nem relaciona como, né, muitas vezes infecções que a gente tem no sistema aéreo, como asma, sinusite, rinite, também pode estar relacionada com o nosso intestino. E tudo pode melhorar com uma alimentação, né? E uma alimentação saudável. Alimentação saudável e fazer todas as coisas que a gente tem que fazer, porque tem que se mexer, porque os nossos músculos também fabricam substâncias que são importantes para a nossa saúde. Então, nós precisamos cuidar da nossa alimentação para a gente se ver livre desses sintomas. Gente, assim, eu vivia sempre com rinite, vivia com aqueles remédios para desentupir nariz, vivia entupida sempre, o inverno chegava, era um ventinho e estava congestionada. Olha, faz uns 5 anos que desde que eu comecei com né, a cuidar mais da minha alimentação, a tirar esses alimentos que são inflamatórios, eu nunca mais eu tive rinite. Então, né, a gente precisa cuidar. E, né, o pessoal chia assim, mas eu não vou abrir mão disso, não vou abrir mão daquilo. Bem, tu não vai abrir mão desses venenos, tu também não vai abrir mão da tua sinusite, da tua asma, da tua infecção urinária, porque isso aí é consequência do intestino, que, com todo carinho, gente, não tá legal. Olha só, depois que eu parei de usar aqueles descongestionantes, né, meu Deus, me dei conta, assim, muito feliz, né, que eu tinha me livrado disso, me livrei disso. E olha, eu durante toda essa pandemia, tive contatos diretos com pessoas com Covid, né, muito próximas, e não tive Covid, né, e não vou dizer que não, vou garantir que eu não vou ter, né, porque todo mês que tu faça tudo certinho, se tu tiver uma situação de estresse, simplesmente o estresse bagunça tudo que tu tá fazendo. Mas, assim, com certeza a minha imunidade está muito alta. A minha imunidade está alta, a minha energia está alta, e, assim, a minha vontade de fazer coisas assim, nossa, eu estou cheia de tesão pela vida, e de fazer cada vez mais coisas, gente. E isso aí, eu nunca me senti assim.
E nunca imaginei que eu ia me sentir assim com 69 anos, gente. Como fazer, né? Como fazer para se manter esse intestino inflamado? Como fazer com que ele te deixe indisposta e cheio de doença? Isso eu te ensino também. Se tu quiser saber como inflamar teu intestino, eu te ensino. É muito simples. Te encharca de açúcar, te encharca de gorduras ruins, como aqueles óleos vegetais que ficam na prateleira, como muita fritura, come bastante margarina, muito fast food, glúten é maravilhoso para tu deixar o intestino bem inflamadinho, leite, a proteína do leite, que é enorme, assim, nosso intestino não gosta, não consegue lidar muito, porque ela é muito grande para ele dar conta, eles adoram, né? Então, essas são substâncias extremamente inflamatórias que vão detonando com o teu corpo. Substâncias tóxicas, cheias de conservantes, todos aqueles produtos industrializados, tudo isso vai te deixar muito inflamado, Então, vai te deixar muito inflamado e vai te travar na tua saúde, vai te travar no teu emagrecimento, se tu precisa, e se tu, né? E, na realidade, o corpo é sábio. Quando tu tem uma alimentação saudável, quando tu faz o que tu tem que fazer, o teu corpo chega num ponto de equilíbrio e ele nem engorda, nem emagrece, ele para. Então, tem muitas mulheres também que tem medo, mas se eu tirar tudo isso, eu vou emagrecer. Não, gente, o corpo é sábio. Então, ele tem um ponto de equilíbrio que tu vai determinar se tu tá saudável, ele vai achar teu ponto de equilíbrio e daí tu vai ficar ali sem oscilar muito, né? Desde que eu emagreci, eu mantive meu peso e continuo estável, né? Sem aquela preocupação enlouquecida que eu tinha antes com a balança, né? Como eu já falei, assim, no meu efeito sanfona, que eu vivia sofrendo e coisa assim. Meu Deus, né? Nossa, é outra qualidade de vida. Então, se tu usar todas as substâncias inflamatórias, assim, né? Tu vai detonar com a tua mucosa e que vai atacar esse órgão extremamente sensível, que é o intestino. E o que vai acontecer? Vai aumentar a tua indisposição, né? E muitas vezes um pequeno cansaço que a gente não dá bola ou acha que é velhice, uma pequena indisposição, é o primeiro sinal, é o sinal de alerta, é teu corpo te dizendo assim, olha, te acorda, alguma bobagem tu tá fazendo, porque o normal é se sentir bem, gurias assim, não se aceitem não ter uma disposição máxima, não aceitem isso, vamos buscar uma super disposição para que a gente esteja cada vez mais energia para a gente fazer aquilo que a gente quiser. O nosso intestino, ele gosta de comidinha feita em casa. Por quê? Porque a comida que tu come em casa, tu sabe tudo que tá, né? Tudo que tu tá comendo, tu sabe todo o produto que tu botou, qual é o tipo de óleo que tu colocasse, né? Qual é o tipo de sal, né? Botar um sal de qualidade. Tu sabes, assim, tu botou as especiarias, aquelas que vão te fazer bem. Então, assim, com certeza, existe um trabalho que diz assim que as pessoas que cozinham em casa, que comem a comida que é feita em casa, têm muito mais saúde do que as pessoas que comem fora. Aí tu vai dizer assim, mas eu né, eu não tenho como, porque eu trabalho fora e coisa assim. Tudo bem, gente, tudo bem. É melhor assim tu tá num buffet que tu pode escolher algumas coisas, mas sempre que possível fazer uma comidinha em casa vai ser uma coisa bem boa, tá? E as pessoas que cuidam muito do intestino são extremamente mais saudáveis, têm muito mais disposição. Por quê? Porque quando tu oferece para o teu corpício, né, para as tuas células, para cada uma delas, aquele alimento, aquele nutriente que ela está precisando para cumprir todas as funções, essas células e todo o nosso corpo tem a capacidade de autocurar-se. Então, assim, é uma coisa mágica, gente, assim, porque eu comecei essa história toda, né, acho que eu já contei essa história várias vezes, mas, assim, eu comecei principalmente pelo medo do câncer, para o medo da diabetes, e assim, e o medo de ser uma velhinha obesa, porque cada vez eu ganhava mais quilos depois da menopausa. E o que aconteceu, né? Eu tinha uma placa de aterosclerose aqui na carótida, ela desapareceu. Eu tinha um cisto no rim, ele desapareceu. Eu tinha um hemangioma, que é um tumor benigno no fígado, ele desapareceu. Isso aí foi achado de imagem, porque eu nem fiquei preocupada porque eu tinha isso, mas também quando eu vi que desapareceram, eu fiquei muito feliz,
né? Então, assim, ó, o nosso corpo se cura quando a gente oferece para ele tudo que ele precisa. E isso que eu comecei toda essa história, gente, somente, não vou dizer somente, mas com 62 anos. Foi quando eu acordei, quando eu comecei a me dar conta que a medicina que eu fazia, que tratava só a doença, não fazia mais sentido para mim. Que para mim fazia sentido, sim, essa medicina preventiva que a gente pode mudar muito a nossa qualidade de vida, né? E assim, ó, quanto antes tu começar, vai ser melhor. Então, gente, a hora é agora. Vamos acordar. Se tu tá aqui nesse momento, se tu tá me ouvindo, com certeza é porque o universo está conspirando para tu acordar, para tu despertar para ter a vida que tu merece. Não para viver pela metade, cheia de dor, cheia de indisposição, né, com as doenças de velhice, te entupindo de remédio. E a gente sabe que os remédios ajudam numa coisa e estragam noutra, né? Então, simples assim. E apesar de tudo isso que eu falo, né, eu escuto muitas desculpas, muitas, né, como a gente faz, como eu também já fiz muito tempo também, né, desculpas que eu ouço, né, porque para não entrar, para a gente não mudar. Nosso cérebro não gosta muito de mudança. Então, assim, mas o que eu digo, a boa notícia é que depois que a gente muda, depois que aquelas mudanças se transformam em hábito, tu não sente mais necessidade das coisas que tu imaginava que não podia viver sem. As pessoas dizem, né? Eu não tenho tempo para cuidar da comida, eu passo o dia inteiro trabalhando fora. Olha, Amadinha, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó, cuidar da tua comida é investimento, né? É investimento mesmo, inclusive financeiro, porque se tu cuidar daquilo que tu está comendo, com certeza tu vai gastar muito menos em remédios e médicos daqui para frente, né? É investimento no teu intestino, e tu vai gastar muito mais se tu adoecer, né, por não estar buscando uma alimentação saudável nesse momento. Então, eu escuto muito assim, mas doutor, então o que eu vou comer? Né? Como se tirando o açúcar, a farinha, não tem mais o que comer. Se tiver que tirar o pão, acabou a comida. Gente, eu sempre penso assim, ó, os nossos ancestrais, né? O homem da caverna, ele não comia pão. Então, a gente pode sobreviver sem pão. É simples assim, né? E tem muitas qualidades de pão que a gente pode fazer sem glúten, né? E pode fazer, né? Eu faço um pão com farinha de amêndoas e outras sementes lá, que é maravilhoso e é uma coisa de qualidade, né? Não é alguma coisa que eu vou estar comendo e vai estar inflamando o meu intestino. Olha só a imensidão de comidas que a gente tem para comer, né? Então, vai numa feirinha orgânica e tu vai ver, assim, ó, milhares de coisas. A natureza é abundante nessa questão de nos oferecer alimentos saudáveis. Então, vai numa feirinha orgânica, aproveita o que a natureza te oferece e o teu intestino, ó, vai ficar tinindo, tá? Vai ficar, ó, flamante. Daí tem umas pessoas que dizem, mas eu já parei com o açúcar, tentei parar, mas eu não consigo porque eu me sinto muito mal sem açúcar. Daí, assim, ó, isso aí, gurias, assim, ó, com certeza, simplesmente porque tu tá viciada no açúcar, né? Açúcar vicia. Tem, assim, fizeram algumas pesquisas, né, de colocando os ratinhos colocaram cocaína e açúcar, pois os ratinhos se viciaram mais no açúcar do que na própria cocaína. Então, assim, ó, daí as pessoas, né, tem muitas mulheres que dizem, não, mas eu tenho ansiedade, por isso eu tenho que estar sempre comendo. Não, amada, tu tá numa síndrome de abstinência, a mesma coisa que o alcoolista, quando para de beber, ele fica naquela ansiedade, daí tu dá o álcool, ele se acalma, com o açúcar é a mesma coisa. Então, não é ansiedade da doença, ansiedade, não, é uma dependência, é uma síndrome de abstinência do açúcar. Então, quando a gente para com o açúcar, realmente a gente se sente um pouquinho mal por um tempo, uma semana, digamos assim, né? Um certo mal-estar, até porque o nosso corpo está acostumado a utilizar o açúcar como fonte de energia, e daí a gente tem que ensinar, né? No momento que tu para com o açúcar, ele vai aprender a buscar a energia nas células gordurosas, que é o que a gente quer, né? Então, daí, e como a gordura que a gente o metabolismo da gordura está sempre presente ali, tu não sente essas fomes enlouquecidas que se sente quando a gente está comendo muito carboidrato no dia todo, né?
Outras coisas que me dizem mas a comida orgânica é muito cara. Olha, gente, no supermercado até pode ser um pouquinho mais, tá? Por outro lado, acho que vale a pena, simples porque eu digo que é investimento, e aquilo que tu vai investir agora, tu não vai adoecer depois. É simples assim. Mas se tu vai na feirinha tu não tem intermediários, então é mais ou menos equivale ao preço de uma comida cheia de agrotóxico no supermercado. Então, assim, eu sábado de manhã, meu dia de feirinha, eu sou feliz, me acordo de manhã cedo, às 8 horas eu gosto de ser das primeiras, porque como são os próprios feirantes que trazem, às vezes não tem grande quantidade, então eu sou a primeira para ver o que tem ali de melhor ali, já compro para me abastecer durante a semana. Então não é mais caro, tá? Essa não é desculpa. Vamos deixar as desculpas de lado, vamos assim, o que tu quer para tua vida? Tu quer uma vida com disposição, tu quer uma vida com energia, fazer aquilo que tu quiser, ou também, se tu não quiser, é um direito teu, né? Cada um tem direito, né, de acordar a hora que quiser. O que eu estou dizendo assim, eu estou nessa maratona de lives agora porque eu estou super né, empenhada de levar mais pessoas possíveis para nossas MADs, mulheres animadas e dispostas. Eu quero o maior número de mulheres, porque as mulheres, elas irradiam, elas contagiam as pessoas que estão à sua volta. Então, eu quero cada vez mais mulheres que vão disseminar a saúde, disseminar a sua superdisposição e vão buscar liberdade para se apoderar daquilo que é a essência, que é nós vivermos bem. Nós estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para viver bem. Então, mas a gente tem que fazer uma série de coisas e o nosso corpo responde de uma forma mágica, de uma forma maravilhosa, gente. E como saber se o intestino está inflamado? Bem, se tu tá com a cinturinha acima de 88, amada, o teu intestino está inflamado, tá? Se ela continua aumentando, com certeza, quanto maior a tua cintura, mais inflamação tu tem. O aumento do peso é um sinal importante de inflamação, tá? Então, assim, tá com um pezinho a mais, amada, os pessoal já me disse que eu sou gordurofóbica, eu sou gordurofóbica de células gordurosas, não gosto de células gordurosas em ninguém. Eu já fui, né? E não tem nada a ver com as pessoas. Eu acho que essa coisa assim, não, cada um tem que se aceitar. A gente não se aceita quando está doente, né? E a gordura é uma doença. Sinto muito te dizer, com todo carinho para as gordinhas, né? Mas a gordura é uma doença. Então, a gente tem que se livrar delas, assim, Eu nunca vi alguém dizer, não, porque eu tenho câncer e aí. Não, não é isso, né? Ninguém faz isso. Mas a gordura, as pessoas querem, não, tem que ser aceita. Não, se aceita, tu tem que ser, mas tu tem que, né, lutar para não ser doente. É simples assim, né? A gente tem que ver se a gente não está inflamada, se tu tem alguma doença crônica, rinite, sinusite, otite, asma, tiroidite, todas as doenças crônicas é sinal que tu não está cuidando bem do intestino. Diabetes, hipertensão, né? Tem uma série de doenças que tu pode eliminar simplesmente cuidando do teu intestino. Então, Alzheimer também tá ligado, né? Então, na realidade, assim, quase todas as doenças crônicas que existem estão relacionadas com a inflamação e, consequentemente, estão relacionadas com aquilo que tu come e com aquilo que tu absorve. Então, o intestino tem que estar saudável para tu oferecer para o teu corpo todos os nutrientes que ele precisa, né? E se tu sentir alguma dificuldade de digestão, se sentir estufado, com diarreia, com constipação, é sinal que ele não está bem, né? Eu me lembro quando eu me dei conta que a palavra enfesado, né? Quando o intestino preso, né? Fica enfesado com muitas fezes, a pessoa fica irritada, né? Ninguém aguenta o intestino preso, isso é uma sensação muito ruim. Então, a gente tem que observar, olhar como é que está o cocô. Não é normal a gente identificar, se tu vê um pedacinho de tomate, não, o cocô tem que estar, que tu não define aquilo que tu comece, tá? Tu não pode enxergar isso, porque senão é alimento mal digerido. Então, qual é o natural? Seria na forma daquele charutão, tá? Que tu passa o papel higiênico e tá limpinho. Esse é um cocôzinho maravilhoso, tá? Sai tudo limpinho. Mas, mesmo que ele seja assim bonitinho, isso não quer dizer que tu tenha saúde, tá? Pode ter outros fatores também. Então, mas olhar para o cocô, dá para a gente ver o diagnóstico pelas cores, pelo jeito dele, né? Para a gente saber
se ele está bem ou se não está. Outra coisa que é fazer exames laboratoriais para que a gente veja assim, também se tem os exames que se aparece inflamação nos teus exames de sangue e muitas vezes os exames a gente tem que olhar com outro parâmetro, tá? Porque não dá para olhar pelos valores de referências. Por quê? O que acontece? O valor de referência é um valor tirado da média da população e a média da população é muito doente. Então, se nós queremos ter uma vida saudável, os nossos valores, os nossos exames têm que estar diferentes do que aquele valor de referência. Porque às vezes está quase ali na doença, né? Um pouquinho mais daqui, passa né? Uma unidade já é doença. Não, não é bem assim. Então, a gente tem que ter uma exigência bem grande nos exames para que a gente se sinta bem. Outra coisa importante, né? Se tu vai, de alguma forma, utilizar alguns produtos industrializados, a gente tem que olhar o rótulo. E, infelizmente, as nossas indústrias, elas dão umas camufladas, elas botam os nomes difíceis para que a gente não entenda, né? As letras grandes estão assim, sem glúten, zero açúcar, zero isso, zero aquilo. E lá nas letras pequenininhas tem coisas, substâncias que adoçam, que são muito piores que o açúcar. Então, assim, de preferência, a gente procurar, assim, alguns alimentos e que tenham menor número de ingredientes possíveis para que tudo tenha um pouco mais de controle daquilo que está acontecendo, tá? Outra coisa que é importantíssimo para o nosso intestino é a gente se mexer. Quanto mais sedentária, mais sentada a gente ficar, vai ser pior, tá? Porque o movimento é essencial para que a gente, né, também coloque o nosso intestino em movimento. Então, se ficar sentada o dia inteiro trabalhando, coisa assim, tu tem que levantar de uma em uma hora, dar uma mexida, dar uma sacudida, para que o intestino se movimente cada vez mais. Então, a gente tem que estar no olho em tudo que está escrito no rótulo. Então, as substâncias que mais inflamam são o glúten, o açúcar, o leite, amendoim e todas as substâncias com conservantes. Então, a gente tem que ir para a comidinha saudável, aquilo que a gente descasca, né? E vamos deixar de lado as coisas que a gente embala. Na medicina ayurvédica, quando tu tá com o intestino preso, eles utilizam assim, né? Porque, na realidade, a gente, com a idade, a gente vai ficando um pouco mais ressequida, né? O bebê é gordinho e depois, que se chama a fase Kapha, né? Depois vem a Pitta, que é o adulto, e depois o velho vai, né, para a Vata, que fica mais ressequido. Então, eles utilizam muito a gente colocar óleo de gergelim injetável, né? Injetável, colocando no ânus diretamente, né, o óleo de gergelim para dar uma lubrificada no reto, ou muitas vezes uma das coisas que eu recomendo bastante é o óleo de coco. O óleo de coco derretido, tu coloca naqueles blister que vem nos remédios e coloca no congelador, fica um tipo de um supositório. Daí tá um pouquinho travado, coloca o óleo de coco no ânus e daí dá uma lubrificada bem legal. Tem pessoas que têm muito, né, tabu, né, não pode falar em ânus, essas coisas assim, que é coisa feia, mas assim, nós temos que respeitar e gostar de todos os nossos orifícios, todos eles são essenciais, né? E, por exemplo, o ânus, a pessoa só, né, dá o valor para ele quando perde, com uma colostomia, uma coisa assim, nossa, que desespero. Então, vamos cuidar dos nossos órgãos com carinho, sem frescura, tá, gente? Porque eles são essenciais para que a gente tenha uma disposição muito boa. E o nosso reto, o nosso intestino, o nosso ânus são essenciais também para que a gente tenha uma vida com bastante saúde. E qualquer dúvida, bota nos comentários que a gente está ligada, a minha equipe está ligada, assim a gente vai te responder e vai te ajudar. E eu fico muito feliz. Tá certo, amada? Só agradecer, eu também quero agradecer vocês estarem aqui, por vocês estarem aqui, é que, né, faz sentido eu estar estudando e trazendo isso para cá. Muito obrigada.